A ex-primeira-dama, a madrasta, a Yoko Ono brasileira, Michele Bolsonaro, usou suas redes sociais para elogiar uma política do governo Lula. Em uma postagem no Instagram, Michele Yoko Ono parabenizou a comunidade surda pela Política Nacional de Educação Bilíngue de Surdos lançadas pelo Ministério da Educação de Lula nesta sexta-feira. Aspas. A educação bilíngue se tornou uma modalidade separada da educação especial, trazendo mais autonomia e protagonismo para a comunidade surda. É um sonho realizado. Seguimos trabalhando por um Brasil mais acessível e com oportunidades para todos. Fecho aspas. Só uma análise rápida. Seguimos trabalhando, ela está trabalhando junto com o governo Lula? É a primeira pergunta. Que parece que está. Ela vai ter a foto dela de funcionária do mês no PT, agora em julho. Segundo, ela está tratando uma promessa do governo Lula como efetivação de uma política, que são coisas totalmente distintas. Existe um abismo entre o governo Lula anunciar uma política e essa política anunciada ser efetivada. O Ministério da Educação do governo Lula, por exemplo, ele está sendo acusado por coordenadores escolares e professores de não entregar os livros em braille para esta política justamente. O Ministério da Educação, que é a Michele Bolsonaro, o Ministério da Educação do Lula, que a Michele Bolsonaro está elogiando, ainda teve a pachorra de falar. Nós compramos sim, vocês que não viram o livro em braille. Então o cara fez uma política, falou, olha, nós pretendemos realizar o melhor mundo para as pessoas surdas. Aí vai a Michele, que está detonando a campanha, a pré-campanha, no caso, do enteado, mas detonando com força, com gosto. Ela vai vir, pega uma promessa, essas promessas mentirosas do governo Lula e fala, parabéns, governo Lula, é um sonho realizado. Aí o Moraes hoje, né, ele estendeu a domiciliar do Bolsonaro. Anteontem, o Paulo Gonet tinha dado parecer para continuar a prisão domiciliar. Primeiro, não devia nem estar preso o Bolsonaro, porque ele não poderia nem ter sido condenado. Independentemente de ter havido crime ou tentativa de crime, o processo foi nulo. Eu já falei dessa teoria. Terça, quarta e quinta eu falei dessa teoria. Mas a Michele pode estar sendo coagida. Olha, está aí. É o preço do Bolsonaro continuar a domiciliar. É ela estragar a campanha do Flávio. Tá bom, tá fazendo o estrago dela. Agora, elogiar o Lula? Não tem como se fazer parte do pacote. Aliás, as movimentações recentes de Michele Bolsonaro reforçam nos bastidores uma percepção crescente entre aliados e adversários da ex-primeira-dama de que ela parece ter sido picada pela famosa mosca azul da presidência da República. Embora tenha ameaçado deixar o PL desistir da disputa ao Senado, Michele também deu sinais de que enxerga seu futuro político para além de uma candidatura a senadora. A Yoko Ono brasileira tem dito a aliados não estar preocupada com resultados imediatos e costuma afirmar que o trabalho político iniciado agora não precisa render frutos no curto prazo. Em uma conversa recente, segundo relatos, Michele chegou a lembrar
que o próprio presidente Lula disputou várias eleições presidenciais antes de chegar ao Palácio do Planalto pela primeira vez em 2002. Traduzindo, Lula é um exemplo, para mim, de perseverança política. E por falar em eleição presidencial, o Nicolas Ferreira finalmente manifestou apoio público a Flávio Bolsonaro, pregando foco para derrotar Lula. A manifestação de Nicolas aconteceu hoje durante evento no Rio de Janeiro. Vamos acompanhar. A gente tem uma missão muito séria para a gente poder fazer esse ano. A gente não pode perder o nosso foco. Para mim, o mais importante, claro, tem sido, eu acho que nesse sentido, de deixar de lado qualquer coisa da equipe, construir o foco daquilo que é essencial esse ano, que é tirar o PT. E onde eu me tenho feito lá no povo, eu tenho perguntado, quem é o Lula lá no Rio de Janeiro? Quem é o Flávio Bolsonaro pelo Rio de Janeiro? A gente está junto, já passamos aí já 3 dias lá em Belo Horizonte, votando lá também. Hoje a gente veio aqui no Rio de Janeiro, cada um fazendo a sua parte, cada um sendo uma parte desse time. A gente não conseguiu alcançar esse Brasil. O desafio não é pequeno, é muita coisa que tem que ser feita, mas eu acho que nós já vencemos uma vez, venceremos mais uma vez. Deus abençoe vocês, obrigado, Daniel. Ô Eduardo, eu não sei. A minha percepção é que esse time, o Nicolas, ele ficou apreensivo com o que aconteceu com a Michelle. Ele viu que, porque eles são fenômenos que nasceram do Jair Bolsonaro. Exato. Não existe bolsonarismo sem Jair Bolsonaro. Não há. Sim, É um engano pensar nisso. exato. É um engano. Então, será que o Nicolas viu o que aconteceu com a Michelle e falou, opa, eu vou me lascar? Pode ser? Pode ter sido, Pavinato. Só que, ao mesmo tempo, né, eu não espero que santos façam alianças políticas, e não me interessa, né, se o Nicolas está com cálculo, pode ser, mas com cálculo político, que está com essa precaução, pelo menos a IA de enaltecer aqui, né, de elogiar o deputado Nicolas Ferreira, pela sua postura de ter manifestado apoio à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. Até porque, se eu discordo dele em 5 ou 10%, ele não é meu inimigo. Eu não posso considerar uma pessoa que está no mesmo espectro, na mesma trincheira, como inimigo. Mas sim, tem essa reflexão, que o próprio Pavinato colocou inicialmente, porque se ele visualizou o que aconteceu com a Michelle e o resultado das pesquisas até que a maioria das mulheres ficaram a favor do Flávio, as mulheres vinculadas à direita, né, ele já, peraí. Vale lembrar também, diante do elogio que a Michelle Bolsonaro fez ao Lula, lastimável, né, que o Ottoni de Paula tentou fazer a mesma coisa. Então, reforçando mais ainda a tese que existe uma ala, que o Pavinato trouxe essa semana, daquele evangélico misturado com política, né, político evangélico, para tentar ocupar o bolsonarismo, né, que aí poderia estar representado pela senadora Damares, senadora Tereza Cristina, aí entra a outra frente, o Ottoni de Paula, que fez elogios, rasgou elogios ao Lula, falando que o Lula foi responsável, importante para os evangélicos no Brasil, que fez decretos, que fez feriados, celebrações de dia, que foi ele que viabilizou a Marcha para Jesus, salvo engano, eu acho que ele fez esse apontamento, mas ele fez esses elogios, inclusive citando decretos presidenciais e etc., só para ter uma noção deste conjunto, né, o que está envolvido a Michelle Bolsonaro. Triste constatar isso, que agora ela acaba fazendo elogios ao governo Lula, né, a gente sabe como que é a condução do governo Lula, nós já comentamos aqui até na pauta de hoje, que resume o atual presidente da República, mas, por outro lado, eu também fico feliz que o Nicolas tenha se posicionado, independente do posicionamento dele, cálculo político, tudo, né? Ninguém abre a geladeira por amor à geladeira, mas pelo que tem dentro da geladeira, né? A gente sabe que alguns têm ideais mais nobres, outros menos, mas pelo menos ele converge numa força, que ele tem uma personalidade, né? Ele tem uma relevância na política, obviamente no estado de Minas Gerais, e ao mesmo tempo que
né? Quem lançou ele, primeira vez, antes de ser até vereador, foi o deputado Eduardo Bolsonaro no CIPEC. Até então o Nicolas não era conhecido. Então ali começa, obviamente, junto com Jair Bolsonaro, tomar força o fenômeno Nicolas Ferreira. Que bom que ele se manifestou publicamente e vem agregar, obviamente, né, não adianta ser ignorante e negar a realidade, vem agregar com certeza, certamente, mais uma frente, mais um personagem importante na política nacional no momento, Pavinato. Olha, você recebeu a imagem aí, Alemão? Vão fazer um remake da novela Avenida Brasil, né? A Globo agora tá fazendo um remake, né? Não tem mais Fez quem de escreva, Vale né? Tudo, parece que vai fazer da Tieta, parece que vai fazer da Avenida Brasil. E começaram, aliás, o Cabo Verde empatou com a Argentina, tá? 1-1, tá? Já saiu a primeira escalação da vilã da novela, do remake da Globo. Põe aí, Alemão. Não é essa, Alemão! Porra, você é burro pra caralho, hein, Alemão? Eu acabei de mandar. Não, agora já perdeu a graça. Por que você pôs? Já acabou o timing. Eu tô falando da novela Avenida Brasil, o cara me põe Branca de Neve. Você reprovou no exame do pezinho, Alemão. Não, você reprovou no exame do pezinho. Você reprovou no pezinho. E aí, ô Scarf, qual é a chance da Michelle virar amiga da Janja? Olha, eu queria discordar um pouquinho sobre esse assunto aí do finalmente Nicolas e voltar ao que eu falei no começo do programa. Você reparou como nós, da direita, somos analógicos e a esquerda é digital? Eu sou analógico. Pois é. Não, mas eu quero dizer o seguinte, isso aqui me deixa muito apreensivo, porque quando você coloca assim, finalmente Nicolas, parece que ele está fazendo um favor. Quando do outro lado, isso é natural. Entendeu? Ele é do mesmo partido do Flávio. Como assim, finalmente Nicolas? É sua obrigação, ou você sai do partido. Aliás, esse partido PL, escuta aqui, Valdemar, quem que comanda esse negócio aí? Essa que é a grande verdade, não dá para entender essa bandalheira de comando que tem nesse partido aí. Cada um faz o que quer, cada um pensa no seu mandato, como assim finalmente? Ou todo mundo apoia o candidato que for escolhido por um partido, ou sai do partido. É o que se faz com a outra candidatura da direita. Ou você é do PSD, você tem que apoiar o Ronaldo Caiado no primeiro turno. Ninguém precisa dizer isso para eles. Então, esse é o grande problema nosso, Pavinato. Esse é o grande problema nosso. A esquerda não precisa fazer lição de casa de primário. Nós perdemos 5 eleições de 6, pessoal. 5 eleições das últimas 6 eleições nós perdemos para o PT. E aí, vai dizer que eles não sabem disputar a eleição? Tá aí o que está acontecendo. Problemas pessoais virando problemas nacionais. Como você disse, Pavinato, você tem empatia para as pessoas que estão sofrendo? Será que essas pessoas têm? Brigando dentro de casa e implodindo um país que precisa mudar? A gente tem que votar num poste, mas a gente não pode deixar como está. Agora, na mão dessas pessoas que estão aí se dizendo presidente do partido tal, presidente disso, porque eu comando isso, que tipo de gente que é essa que quer comandar o país? Vocês vão me desculpar, nós estamos muito mal. Nós estamos ladeira abaixo. E por falar em